O Camila, a gente teve uma alteração no processo de registro de estabelecimento recentemente agora, né? Sim, no dia 9 de setembro, o Ministério divulgou, né, a portaria 393. Quem me acompanha aqui no Instagram, né, hoje a gente estava em visita técnica, eu fiz alguns stories sobre isso, porque foi uma alteração bem considerável. Porque o que acontece, Wilson? Antes, como eu tinha falado em alguns vídeos, né, aqui no canal, aqui no nosso feed, os processos de reforma e ampliação, gente, se fosse alguma coisa na área administrativa que não implicasse, né, no fluxo dos produtos dentro da fábrica, esse tipo de reforma poderia ser feita sem uma aprovação prévia. Isso era ok, era só atualizar a planta. E com essa portaria, que é fresquinha, dia 9 de setembro, isso foi alterado. Então agora, Wilson, mesmo que a pessoa, mesmo que o dono de estabelecimento queira fazer uma reforma, por exemplo, no refeitório, ou nos vestiários dos funcionários, ou até na sala do serviço de inspeção, esse tipo de reforma precisa de aprovação prévia. E mais do que isso, antes na legenda na planta, a gente não tinha que citar essas áreas. A gente só citava as áreas da fábrica com os equipamentos de produção. E agora essas áreas que eu citei também precisam vir na legenda da planta baixa. Todos os equipamentos numerados, que nem a gente faz, né? Cada equipamento com um número e esse número na legenda, com o que é. Então, foi uma mudança bem considerável. Quem tem processo em andamento aí que ainda não enviou, já tem que fazer essa mudança para poder evitar o indeferimento por conta de uma nova legislação. E é o que a gente sempre fala, né, Wilson? O pessoal fica ligado mesmo nessas alterações que acontecem toda hora. E o processo também vai ser automatizado agora, né? Sim, alguns estabelecimentos, eles vão ter processos automáticos de aprovação. No nosso caso, que é essa área de leite, né? Quem trabalhar com posto de resfriamento ou com queijaria, vai ter o processo de aprovação simplificado. E isso vai ser muito bom, porque o Ministério avaliou o grau de periculosidade, né? De qualidade desses produtos, do perigo, do risco que eles têm. E eles consideraram que esse tipo de atividade, as das queijarias e dos postos de refrigeração, não tem alto risco. Então, esses dois estabelecimentos e alguns outros, como unidade de mel e derivados, ovos e derivados, alguns outros estabelecimentos vão ter o processo simplificado. E o que significa isso, né? Vamos explicar como que é hoje e como que vai ser a partir de agora. Hoje, como que funciona? A pessoa elabora todo o processo, esse processo vai para análise de fiscais, né, esses fiscais especializados do Ministério, e o fiscal aprova ou indefere seu projeto, com considerações, etc. Tem uma análise a ser feita. E agora, para as queijarias e para os postos de refrigeração, esse processo vai ser simples. Se você já colocar, já dá entrada em todos os documentos certinho, não estiver faltando nenhum documento, o dono do estabelecimento já vai receber um registro prévio desse local para poder funcionar. E aí é só ele seguir as normas certinho, a fiscalização continua igual, é só o processo de aprovação que vai ser mais rápido. Então não vai ter essa análise prévia. Primeiro já vai vir o processo de aprovação provisória. Então vai ser bem mais rápido e tudo digital. Então, pelo que eu entendi, vai dar um registro provisório para a pessoa se adequar e apresentar toda a documentação. Mas, de toda forma, ele vai ter que enquadrar toda a legislação. Ele também não foge disso, né? Sim, não foge disso, gente. Porque mesmo com esse processo de registro sendo simplificado, Wilson, no caso de uma reforma ou de uma construção, vai continuar tendo aquela fiscalização para o serviço de inspeção ir lá, ver se o que foi construído está igual ao projeto que foi enviado ao CIF, né? Então, esse tipo de legislação vai ter ainda, vai ser fiscalizado da mesma forma, as normas vão continuar, vão ter que ser seguidas, né, à risca, a fiscalização não vai alterar. É só o processo de registro que vai ser mais rápido e simplificado. Vai ser só uma ajuda aí para esse tipo de estabelecimento funcionar mais rápido. Então, na parte de fluxograma, de processo, isso não teve alteração nenhuma, não? Não. Todos os documentos vão continuar precisando. A pessoa vai precisar da entrada em toda a documentação. Por exemplo, eu quero fazer uma queijaria, mas eu vou mandar os documentos e vai faltar alvará e vai faltar o outorga da água. Não vai ser aprovada. A pessoa não vai conseguir essa licença provisória. Ou então mandei só a planta baixa, não mandei as plantas de fluxo. Não vai conseguir a licença provisória. Todos os documentos têm que ser enviados certinhos,
conforme consta na lista do mapa. Então, se faltar um documento, essa licença já não vai ser dada mais. Tem que fazer tudo certinho, todas as plantas, o memorial certinho, os documentos, tem que estar tudo junto. Não pode faltar nada, não. Camila, agora uma pergunta. Para quem nunca elaborou um projeto na vida, que queira elaborar, ele consegue elaborar esse projeto entrando no site do Ministério da Agricultura e baixando lá os documentos? Ou ele precisa ter uma capacitação para elaborar esse projeto? Na sua experiência... Precisa ter uma capacitação. Com certeza, sem sombra de dúvidas, precisa de uma capacitação, precisa de muito estudo, precisa de dedicação mesmo, porque no site do Ministério, Wilson, tem só o que você precisa mandar. Tem só a lista de documentos que você precisa mandar. Eles não te explicam como que aquilo é preenchido, eles não te explicam, eles não te falam quais são os fluxogramas corretos, eles não te falam os detalhamentos que você precisa colocar no memorial. Então, assim, se você simplesmente baixa lá, e às vezes você pode até conseguir preencher alguns dados, certamente a pessoa não vai conseguir aprovar um projeto desse jeito, porque são muitos outros detalhes por trás que compõem um processo, né? Não é só papelada. Tem que ter ali um tempo de estudo, tem que ter uma dedicação, algum mentor. Eu, por experiência, o teu mentorado me ajudou demais. Ter alguém ali que me dando uma base, né? Você, escritório, você, o William. Isso me ajudou muito. Eu acho que faz extrema diferença. De quem entra, assim, às cegas e de quem tem essa base, quem tem alguém ali para poder pegar na mão mesmo e se ensinar, olha, isso pode, isso não pode por conta disso. Então, realmente só entrar lá e baixar os documentos não tem como não. A pessoa precisa aí de uma certa capacitação, sim. Camila, e na sua opinião, do ponto de vista agora da pessoa que quer construir uma indústria, o que, no seu ponto de vista, é mais vantajoso? Ela começar uma pequena indústria sem registro nenhum, né, fazendo um projeto de acordo com o que ele acha que deve ser feito para ele começar e depois ele procurar uma empresa capacitada para a elaboração do projeto e aí sim registrar, ou antes de qualquer coisa ele já fazer o projeto e já registrar antes de começar essa produção? Wilson, sem dúvida nenhuma, procurar uma empresa especializada, procurar alguém que sabe o que está fazendo, porque o que acontece? A reforma, em questões financeiras, a reforma sempre vai sair mais cara. Então, uma pessoa que começa o estabelecimento sem ter uma noção básica de fluxo, porque não é só levantar as paredes, colocar tudo lá dentro e começar a produzir. Tem uma norma que você precisa seguir, o produto precisa ter um fluxo certo para acontecer. Então, não é um negócio bagunçado, sabe? Pelo contrário, é bem detalhado, é bem controlado. Então, com certeza, não compensa fazer da cabeça. Uma empresa especializada, né? A gente sempre fala que não seja a gente, mas que seja uma empresa séria, que saiba o que está fazendo, é muito mais fácil. E evita muita dor de cabeça e gasto desnecessário. Se até para um projeto de residência, um projeto faz diferença, né? Para uma residência que é pequena, imagina para uma indústria, para algo que vai mexer com alimento. E é muito sério. A fiscalização não dá brecha. Esse estabelecimento clandestino se pegar, gente, é uma dor de cabeça absurda. Fora a responsabilidade que a pessoa tem que ter de estar colocando um produto no mercado que não é padronizado, não tem qualidade comprovada, né? Então, com certeza, procurar uma empresa faz muita diferença, porque alimento é uma coisa séria, né, Wilson? Não é brincadeira, não é... Vou fazer aqui para ver no que vai dar. Se der certo, eu vou para algum serviço de inspeção. O negócio não é bagunçado desse jeito. Não tem que ser mesmo. Então, e se a pessoa fala assim, não, eu quero fazer uma queijaria aqui, quero fazer um laticínio, quero registrar. E a pessoa, por ela mesma, a gente volta naquela questão anterior, né? A pessoa, por ela mesma, fala assim, não, eu vou fazer tudo, vou fazer o projeto, vou dar entrada, eu mesmo dou entrada. O que acontece? Qual é o problema disso? O tempo. Se seu projeto ia demorar isso aqui para ser aprovado por uma empresa especializada, você entrando sem ter conhecimento, vai demorar isso aqui, ó. Vai ser muito mais demorado. Eu já vi projeto de 5 anos. Exatamente. Quantas vezes a gente já pegou cliente que estava tentando fazer isso, que estava anos tentando aprovar um projeto e
fiscal sempre batendo na tecla, sempre achando alguma coisa. Porque, gente, tem uma norma para ser seguida. E uma pessoa que é leiga nesse assunto, que nunca teve esse contato, realmente tem muita dificuldade em fazer e seguir nessa norma de primeira, assim. Acordei um dia, quero eu mesmo registro. Não é assim, né? É um serviço bem minucioso mesmo. Então, o tempo, a dor de cabeça, o dinheiro gasto nisso aí, não vale a pena. O mais indicado é procurar uma empresa especializada, alguém que saiba, falar com a pessoa, né, na etapa de pré-projeto. Olha, eu quero assim, eu tinha pensado assim, assim, assim. A empresa vai te falar o melhor jeito, o profissional vai te falar. Isso pode, isso aqui não tem como. Então, eu acho que o ideal é procurar uma empresa especializada. Procurar alguém que já está aí há mais tempo navegando. Até porque, se a pessoa não procurar uma empresa especializada, ela vai ficar em tentativa e erro. Ah, vamos mandar isso aqui para ver se passa, aí o fiscal indefere. Agora vamos mandar dessa forma para ver se passa, aí o fiscal indefere. Igual você citou aí, uma coisa muito importante, a gente tem um embasamento a seguir, que é a legislação. E elas são vários tópicos, vários detalhes que tem que ser levado em consideração para a execução do projeto. Então, eu estou questionando isso porque já aconteceu inúmeras vezes de eu chegar em determinado tipo de propriedade onde a pessoa quer registrar um laticínio, né, e já está operando, já está trabalhando de forma clandestina, e aí sim ele quer obter o registro lá do Sistema de Inspeção Estadual ou Federal, e a estrutura ela foi tão mal projetada que praticamente a gente tem que mandar derrubar tudo e fazer outra estrutura, porque não tem fluxo. E aí você começa a falar com a pessoa, esse produto não pode retornar aqui, esse produto tem que ter uma sala aqui de embalagem de uso diário. Ah, mas para que isso? Ah, mas a embalagem eu coloco aqui. Não é da forma que você acha que tem que trabalhar, é da forma que a legislação estabelece, né? Eu sempre falo o seguinte, existe muito cliente meu que fica questionando muitas coisas. E o que eu falo, amigo, você escolheu a fabricação de produto de derivado de leite, então você tem que acatar essa legislação. Não existe outra possibilidade de fazer. E uma outra questão importante, eu tô pegando esse gancho, até porque a gente fez visitas essa semana, como a Camila falou aí agora, e esse cliente em questão, ele já tinha uma indústria, ele tem uma indústria registrada no CIF e ele precisa fazer uma ampliação. Como o primeiro projeto que foi estabelecido no laticínio não foi um projeto para longo prazo, foi um projeto para curto prazo, a fábrica ficou totalmente engessada e agora, para a gente fazer qualquer tipo de alteração na fábrica, a gente está tendo que fazer uma mexida muito grande, porque ela não atende os fluxos de produção. Né? E eu falo para a gente como projetista, para a gente que trabalha nessa área de projeto, fica muito mais complicado de aprovar. Por mais que a gente já tenha know-how, concorda, Camila, com o que eu estou falando? Demais, com certeza. Por mais que a gente já tenha know-how, por mais que a gente saiba da legislação praticamente de cor, fica complexo porque a legislação também é passível de interpretação do fiscal. Né? Então, talvez algumas coisas que a gente está vendo como correto, o fiscal indefere, não acha que é correto daquela forma e pede para mudar. Então, assim, para aprovação, o pessoal me pergunta, o que é mais fácil, um laticínio para construir do zero ou fazer uma reforma ampliação? Sem dúvida, um laticínio para construir do zero. Aprova bem mais rápido. Agora, se for laticínio reforma ampliação, geralmente é mais moroso, mais trabalhoso, principalmente se for incluir produto. Então, assim, tem muita gente... Isso é importante, porque até isso linka muito com o principal é quem vai fazer o projeto, é que ele tem que ter essa clareza. O que eu falo é que às vezes o proprietário, a pessoa que está contratando um projeto, ela tem uma visão de curto prazo do que ela vai vender, de que uma demanda naquele momento. Mas ele não sabe o que pode vir. Então, nesse caso, o cliente queria acrescentar alguns produtos. Isso fica mais complexo ainda quando você vai acrescentar algum produto. Reforma e ampliação, quando você vai simplesmente ampliar a fábrica para trabalhar com o mesmo produto, ainda é mais fácil.
Agora, quando vai incluir produto, cada um tem sua particularidade, que tem que ser respeitada. Então, assim, nesse caso dessa visita, a gente teve que avaliar com bastante calma para fazer essa reforma ampliação. Aí a gente ainda não executou o projeto, né? A gente acabou de voltar. Mas o que eu estou querendo dizer é que fica muito mais complexo se a gente não tiver esse conhecimento, não fizer dessa forma desde o início, né? Então, Sim, com certeza. o que eu sempre falo é isso. Então, essa mentalidade ela é muito importante. Mas aí, hoje Ô, nós vamos falar Wilson, um pouco. Ah, pode terminar. não, na verdade, eu ia falar que a gente vai falar mais sobre os indeferimentos mais comuns, né? Ah, sim. E, Só para completar isso que você falou, outra questão importante também desse ponto de ter clareza, o cliente ter clareza e a gente ter clareza do que vai ser produzido, gente, é porque muitas vezes a gente envia um projeto, aí tem o primeiro indeferimento, o fiscal sempre manda perguntando alguma coisa, questionando alguma coisa, alguma correção, e quando esse projeto volta, o cliente fala assim, decidi que eu quero mudar, quero pôr mais coisas. ia E aí a falar isso gente agora. muda o projeto que já foi enviado. Gente, nesse mudar o projeto que já foi enviado, quando a gente reenvia esse processo alterado, é uma nova primeira avaliação. Então, o projeto vai ter um novo primeiro deferimento. Se esse projeto retorna e você muda mais coisa, aí fica nesse ciclo. Então, alguns projetos acabam demorando muito mais tempo do que deveriam ser por conta disso. Por conta dessa indecisão, às vezes, né, Wilson? Às vezes, não, eu quero isso, e a gente envia. Aí depois o projeto volta, não, eu quero mudar isso aqui. Aí a pessoa vai lá e muda tudo. Porque nunca é um ponto só. Se a pessoa quer incluir um produto, nunca é só incluir o produto. A gente tem que pôr um equipamento, tem que pensar no fluxo, tem que pensar numa nova sala, às vezes, dependendo do produto. Então não é só incluir o produto e tá pronto. Tem muita coisa envolvida, tem muita coisa por trás de incluir um novo produto ou mudar uma sala de lugar. Então essa clareza, ela tem que ser assim, realmente firmada, estabelecida, para não ter problema futuro. Porque realmente, e isso que a gente fala, gente, do projeto voltar, né, Wilson? Não é você manda num dia, passa na outra semana ele volta. Você manda num dia, passa às vezes 2, 3 meses, alguns projetos 4 meses, para poder voltar. Então a gente acaba perdendo esse tempo, sendo que a gente já poderia ter mandado um projeto certo, né, definitivo, e poupar um tempo aí que a pessoa acaba ficando sem poder produzir. É isso aí. O que você está falando aí, eu vou ilustrar o acontecimento. O que a É, Camila está colocando aí foi uma ocorrência que a gente teve na empresa. Isso é um fato real, né, que a gente teve aqui. sim. E assim, esse acontecimento fez a gente até tomar um outro rumo na nossa forma de elaborar projetos. Eu vou chegar lá nisso aí. Essa empresa é uma empresa de 100 mil litros de leite por dia, que a gente está citando. Ela contratou a gente para elaborar um projeto grande, que na época ela trabalhava com 50 mil, hoje ela já está com 100 mil. Então ela contratou a gente para elaborar um projeto para a casa, para trabalhar com 150 mil litros de leite praticamente. E aí, para a gente fazer, primeira coisa que a gente faz quando a gente vai executar um projeto é fazer um pré-projeto, mediante toda a entrevista que a gente faz com o cliente. Então, assim, a gente já faz uma entrevista com o cliente para saber tudo que ele quer, onde ele vai chegar, que é o que eu estou citando aqui. Para aí sim a gente fazer um pré-projeto. Então, a gente faz um pré-projeto. A partir da hora que ele aprovou o pré-projeto, a gente vai executar as outras plantas que a Camila já citou aqui, memoriais, plantas, etc. Então, nesse caso especial, o cliente aprovou o pré-projeto, né? Me deu o ok para o projeto, a gente executou e mandou para o Ministério da Agricultura. Nesse meio termo, ele viu, isso aqui não vai dar para mim não, vou ter que aumentar, vou ter que mexer aqui, vou ter que mexer ali. Então, aí retornou, depois de mais ou menos 60 dias, retornou o projeto para a gente, com alguns indeferimentos que são de praxe. Então, assim, a gente nunca pode afirmar para um cliente que o projeto tem chances de passar de primeira, porque praticamente não tem. A gente já teve alguns casos aqui, né, Carmen? Mas são casos Já tivemos. atípicos. E aí, quando retornou o projeto com parecer para fazer algumas alterações, ele pediu para mudar, que é o que a Camila está falando. Aí, o que a gente tem que fazer? Para nós da empresa, a gente tem que partir do zero, como se não tivesse mandado nada ainda.
Porque a nova, vai ser feita uma nova análise de todo o projeto, mesmo a gente corrigindo aquelas etapas que já foram solicitadas, vai ter uma nova análise de todo o fluxo de produção e isso aí vai causar mais indeferimento. Então, esse processo, nesse cliente em questão, aconteceu 4 vezes, se eu não me engano, né, Camila? Foi 4 vezes? 4 vezes. Então, o processo Cada vez que o projeto voltava, tinha mudança. Foi e voltou pedindo algumas considerações do Ministério da Agricultura. Aí ele resolveu mudar. Aí mudamos, foi de novo, voltou pedindo considerações sobre essa mudança. Aí ele, não, vou mudar de novo. Então, esse processo foi 4 vezes dessa forma. E esse processo ele demorou 2 anos e não foi aprovado, né? E aí ele me ligou e falou, não, esse negócio está demorando demais e tal, para mim está muito ruim. E eu sempre sou muito franco com as coisas, eu falo, está demorando realmente muito, porque vocês não definiram ainda o que vocês vão fazer. A primeira coisa, vocês têm que definir o que vocês vão fazer, porque esse processo foi mudado 4 vezes, se você mudar mais 2, 3 vezes, vai demorar mais 4 anos, se for o caso. Porque o processo vai, volta, sempre mudamos toda a parte estrutural do processo, então você tem que definir o que você vai fazer. E a partir daí, né, Camila, a gente até mudou aqui na empresa uma forma de agir com os clientes, que foi o seguinte, a partir da hora que ele deu o ok no pré-projeto, ele não tem opção de alterar. Se ele resolver alterar, a gente tem que partir para um projeto do zero. E aí altera valor de projeto, altera tudo. Para ele entender isso, a gente é bem transparente com tudo que a gente faz aqui, para ele entender que ele tem que ter certeza do que ele está fazendo. E mesmo assim, a gente tem um caso aqui agora também, que a gente fez o projeto, aprovou o projeto, e o cliente está mudando. Eu ia citar exatamente esse caso. Pode falar aí. Conta o caso aí. Gente, esse caso foi algo assim, inédito que aconteceu. O processo foi aprovado, nós enviamos tudo certinho, veio a primeira consideração, corrigimos, mandamos. Processo aprovado, sem problema nenhum. Depois do processo aprovado, na hora do cliente construir, né, na etapa dele construir já, aconteceu de o terreno dele ter dado uma infiltração de água, então virou um brejo, não tinha como ele fazer uma base e construir ali, e ele precisou mudar de lugar. E para ele mudar de lugar, para a gente poder manter ali um curral que já existia, poder aproveitar o que já existia, nós precisamos mudar algumas salas da fábrica. Enviamos novamente um ofício explicando para o Ministério, para o Serviço de Inspeção o que tinha acontecido, e o Serviço de Inspeção considerou aquela mudança como um novo projeto e indeferiu um projeto que já estava aprovado. Isso acontece, gente. Então, assim, infelizmente, confira essas coisas antes. Agora a gente vai até começar a instruir o pessoal, né? Confere o terreno, já deu uma olhada no terreno, já viu se tem água, se vai dar para construir mesmo, porque se for aprovar, aí a cliente fala assim, mas já tinha aprovado os produtos, as salas vão mudar de lugar e tal. Para o serviço de inspeção, é um novo projeto. E eles mandaram um memorando explicando. O projeto havia sido aprovado, porém que foi enviado um novo projeto para uma nova análise. E nessa nova análise, o processo foi indeferido, com correções, né? Com exigências do Ministério, e a gente está aí fazendo poder enviar como um novo processo. Então, é realmente ter certeza. O Mário até colocou para a gente que o meu projeto executado por vocês foi todo aprovado, só está emperrando, pois fui classificado como reserva de biosfera de Mata Atlântica. É um problema também, Mário, questão ambiental. Sim. Mário, meu conselho é que se você não tiver... Pode falar. Mário é um projeto executado pela gente e é um laticínio. É um pequeno laticínio na região de Juiz de Fora e, diga-se de passagem, um belo laticínio. O Mário é muito caprichoso no que ele faz. Eu sempre cito aqui porque realmente o negócio dele é de primeira. É um projeto muito bonito. Foi um projeto muito... E foi rápido, né, Wilson? O Mário teve um projeto com uma aprovação bem rápida. Foi bem rápido mesmo. Foi rapidinho. Camila, se tratando um pouco de produção, né, na parte de fluxo de produção, eu sei que a gente tem muito indeferimento com relação às câmaras. Eu queria que você falasse um pouco como tem que ser essas câmaras. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do toalete.
Como que funciona esse Sim, toalete? Porque a gente também já teve um deferimento sobre isso também. sim. O que que acontece, Wilson? As câmeras, nós temos quatro tipos de câmeras. Secagem, salga, secagem, maturação e estocagem. Antigamente, Wilson, isso é um problema assim, que a gente tem constantemente com laticínios que estão passando por reforma, que são laticínios que foram aprovados com a câmara de salga e secagem juntas e a maturação separada, e hoje isso não pode mais. Então, às vezes, nós pegamos um cliente que tem essas câmeras já juntas, aprovadas, funcionando, ok, tudo ótimo. E ele quer mexer em outra coisa, que é só incluir um produto. Nós temos que separar essas câmeras. Ah, mas meu projeto foi aprovado assim. Mas agora é a chance do Ministério de poder arrumar o seu laticínio que não pode ser junto mais. Então, assim, não vai mexer em nada, não vai tirar uma parede do seu laticínio. Só vai incluir um produto. Vai fazer mussarela fatiada, algo assim, mussarela, alguma coisa desse tipo. Tem que mudar. Tem que separar a câmara de salga e secagem. Então, as câmaras são salga e secagem separadas. E nós temos a câmara de maturação, para os queijos maturados. A questão que a gente fica preso na câmara de maturação é que existem queijos que maturam em temperaturas diferentes. Caso, por exemplo, Minas Padrão e Prato maturam de 12 a 14. Já o parmesão e o montanhês é 14 a 16. Antes também era permitido que esses queijos fossem maturados, todo mundo na mesma câmara de maturação. Hoje não mais. Então, o queijo de Minas Padrão tem que ser na câmara de 12 a 14 e o parmesão 14 a 16. Posso deixar as duas a 14 graus de maturar? Não, não pode, tem que separar. É uma câmara para cada tipo de queijo. E a câmara de estocagem, que é em temperatura máxima de 5 graus. Essas câmaras têm que estar separadas e elas têm que ter fluxo. Por exemplo, o queijo tem que entrar na câmara de salga e ir direto na secagem. Se ele maturar, maturação, depois embalagem e estoca. Se ele maturar, no caso de parmesão, a gente tem a questão do toalete. O toalete do queijo é aquele acerto que você dá no queijo, sabe? Você só precisa de uma bancada e uma faca. Porém, dá um problema se esse toalete for aberto. Então, tem que ser uma área fechada que não tem acesso por porta para a embalagem primária. Então, como é que esse toalete tem que ficar posicionado? Você tem que ter acesso a ele por porta da sala de maturação para o toalete, porém, um óculos do toalete à embalagem primária. Porque essa área de toalete, gente, ela é considerada área suja. E a área de embalagem primária é considerada área limpa. Então, o único contato desses dois ambientes tem que ser por óculos, só mesmo para poder passar o queijo maturado. E isso tem que ser muito bem pensado também, sabe? Que a gente volta na questão de planejar. A pessoa não tinha queijo montanhês, por exemplo, não tinha parmesão, né? Suponhando aqui que o parmesão já está liberado de novo registro, né? Que é uma outra questão que a gente fala em outro vídeo. Sim. A pessoa quer adicionar parmesão. Ele não pode só adicionar parmesão. Ele tem que adicionar parmesão em uma sala de toalete. E aí você precisa encaixar essa sala de toalete de uma forma que não dê contrafluxo e de uma forma que ela não tenha acesso à embalagem primária. Gente, se eu tô falando aqui, tá fazendo parecer fácil. Não é. Não é fácil. Porque volta naquilo que o Wilson falou da fábrica ser engessada. Em muitas fábricas a gente não consegue abrir um local em que a gente consiga incluir essa sala de forma que ela fique no fluxo correto. Então, é um problema de indeferimento, assim, a gente tenta fazer de algumas outras formas e não tem jeito, gente. Tem que seguir mesmo o que a legislação manda, porque não tem conversa quanto a isso. Então, é uma sala difícil de ser locada, tem que ser pensada antes do projeto aprovado. E se for uma fábrica de reforma e ampliação, que já foi registrada há mais tempo, provavelmente a dificuldade vai ser ainda maior. E mesmo a gente seguindo a legislação ao pé da letra, ainda fica passiva a avaliação do fiscal, o entendimento do fiscal, a interpretação que eu ia falar do fiscal sobre aquele fluxograma de produção. Então, assim, mesmo a gente estando embasado pela legislação, isso dá muito problema por essa questão de não poder ter contato da área de embalagem com a área de toalete, tem que ser por óculos. Isso numa indústria que a gente vai fazer uma reforma ampliação é extremamente complicado. É extremamente complicado. A gente fica fazendo como se diz, a gente faz
é um xadrez, um jogo de xadrez, é uma estratégia para conseguir fazer o negócio Exatamente. funcionar corretamente. Então, assim, a gente quebra muita cabeça com isso. Aí mudando um Outra pouco. questão, né, Wilson? Só para completar, outra questão é essa questão de ambiente, de fluxograma, que dá um trabalho, é a embalagem secundária, né? Que Eu ia também é te perguntar isso considerada área agora. suja. Que também é considerada área suja e que também não pode ter acesso direto nem à produção e nem à embalagem primária. E antes era permitido, você podia ir para a embalagem secundária a partir da primária, por meio de porta. Hoje, isso não pode mais e, gente, não é aprovado em nenhum serviço de inspeção. É algo que realmente não é mais possível. Aí você me pergunta, se a gente coloca um óvulo da embalagem secundária para a primária, como é que o colaborador vai ter acesso a essa embalagem secundária? Aí que é a questão. A gente precisa achar um outro meio para esse funcionário ter acesso, né, Wilson? Normalmente, a gente coloca esse acesso pela expedição. Aí o funcionário vai na expedição, entra na câmara de estocagem e dá a câmara de estocagem para a embalagem secundária. Porque na câmara de estocagem o produto já está embalado. Então, ele já está embalado da forma que é no mercado, né, Wilson? No consumidor final. Então, não tem problema. E aí entra uma outra questão. Nós já tivemos projetos aprovados com essa entrada pela expedição sem barreira sanitária e também já tivemos projetos que só foram aprovados com barreira sanitária. E entra naquela questão de entendimento, né? De quem que vai avaliar aquele processo, de qual entendimento que o fiscal vai ter daquilo dali. Alguns fiscais estão ok em o acesso ser feito sem barreira, pelo produto já estar embalado. Alguns não estão ok com isso, então eles pedem que seja colocada um lava-botas e uma pia, pelo menos. Então, assim, são questões, né, que a gente tem que dar uma estudada, tem que dar uma avaliada mesmo de como a gente faz, qual a melhor forma de ser feito. A Nai Ruana mandou uma questão aí, você lê pra gente? No meu projeto, coloquei a embalagem primária para a secundária porta. A fiscal não questionou. Devo mudar ou deixar do jeito que está? Me fala, Naruna, me fala o serviço de inspeção que é aí, por favor. Eu ia perguntar isso agora. É o primeiro ponto. Sabe por que a gente está falando isso? Porque isso é muito avaliado pelo Ministério da Agricultura. Se você tiver registrado no CIF, eu te aconselho a adequar já, tá? Se você quiser até mandar aqui para a gente... Aí é CIF, ela colocou aqui agora. Ó, eu acho que você deve alterar. Sabe por quê? Você deve começar a pensar nisso. Em uma visita de inspeção, vai ser notificado esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que você já tem que começar a pensar nisso. Só que, para isso tudo, tem que mandar projeto, né? Qualquer tipo de alteração que você vai fazer, você tem que mandar projeto. Então, assim, é uma questão de você avaliar, mandar um projeto de reforma e ampliação e já adequar a legislação em vigor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você pode chegar um momento e falar assim, eu quero incluir um novo produto. Aí, quando você vai mandar um projeto, é tanta alteração que você tem que fazer para adequar a legislação que garra, caramba, para aprovar. Então, assim, como você já tem ciência que tem problema e que o seu lote não está dentro da legislação, a primeira coisa é tentar já fazer um projeto de adequação. Sim. Nai, se o seu projeto estiver em processo de registro ainda, né? Provavelmente vai estar com o primeiro fiscal, né? Foi o primeiro envio que você fez? Provavelmente sim. Porque esses processos, eles são avaliados por mais de uma pessoa também. Que ela falou aqui, né? Que no projeto, ela falou que o fiscal não questionou. Será que está aprovado já ou será que foi o primeiro parecer? É isso que eu ia falar. Já está aprovado? Esse já está executando? Está em processo. Não, então eu acho que já tem que aproveitar e mudar, tá? Já muda. Se você quiser mandar para a gente dar uma olhada aqui, a gente dá uma sugestão do que deve fazer. Tá? Isso aí a gente faz aqui com todo prazer para te ajudar aí, tá? Então, assim, me chama no direct, me passa o WhatsApp. Isso. Manda em PDF que a gente dá uma olhada, a gente ajuda nisso aí, tá? Porque se está em processo, provavelmente o próximo fiscal vai questionar. Porque da mesma forma, né, gente, que às vezes a leitura cansa, eu já falei isso aqui várias vezes, às vezes processos grandes a leitura cansa. E às vezes passa uma coisa ou outra despercebido.
E aí o próximo fiscal, numa nova avaliação, ele vai ver isso lá foi o primeiro parecer, imaginei. Geralmente, é isso que eu tô falando aqui agora, o segundo fiscal provavelmente iria ver. Ou então, quando você enviasse esse processo, né, e ela desse uma nova olhada, o fiscal desse uma nova olhada, veria isso, que às vezes passou batido, mas que realmente não pode. Viu? A embalagem secundária não pode ter acesso à primeira. Nai, uma outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, o sistema de dispersão, parece que a análise feita era por etapa. Então, assim, talvez ele não chegou nessa etapa lá, ele chegou a avaliar essa etapa. Porque, assim, Sim, acontece. eu defendo muito o nosso sistema de dispersão, tá? Eu não estou criticando de forma nenhuma o sistema de dispersão federal, ele é muito eficiente. O CIF eu acho que a gente não estaria tão avançado em termos de processo se não fosse o Ministério da Agricultura, porque realmente eles pegam pesado em todas as questões. Só que nessa questão de avaliação de processo, o sentimento que eu tenho é que ele é avaliado por etapas. Porque você manda uma vez, vem os indeferimentos. E quando você manda corrigir aqueles indeferimentos, que é de praxe, a gente corrige simplesmente o indeferimento. Foi indeferido por causa de determinado tipo de coisa na sala de produção. Você não vai olhar as demais dependências. Subentende que o fiscal olhou o projeto por inteiro e ele só viu o problema lá na sala de produção. Então você vai corrigir e vai mandar. Aí o que acontece? Aí ele avalia as outras áreas. E aí ele volta o processo com outros indeferimentos de outras áreas. Talvez ele não viu essa questão da embalagem secundária, mas isso a gente tem bastante experiência com isso aqui, porque a gente já teve bastante projeto desse tipo. E uma questão que fica assim no ar, mas a gente também, todos os projetos já estão mandando, é com uma barreirinha sanitária pequena para entrar na embalagem secundária também. Então, assim, sempre a gente está fazendo isso. Se for, uma coisa é o seguinte, se for embalagem secundária caixa de papelão, tem que ser dessa forma. Agora, se for embalagem secundária caixa plástica, aí muda toda a conversa, né, Camila? Lembrando, acho que a gente não citou aqui. Isso que a gente está falando, embalagem secundária é para caixa de papelão. Só que o mercado, a maioria dos mercados hoje, que são essas redes de supermercado e supermercados em si, eles não compram produto mais em caixa plástica. Geralmente é pallet, né, caixa de papelão. Então não tem como confundir disso. Ainda mais que é serviço de inspeção federal, né? Então você já deve vender para bastante lugar aí. Beleza? Sim, só mais uma questão, Wilson, que isso entra aí, só uma observação, que se for caixa plástica, aí a gente precisa de mais 2 ambientes para poder compor a caixa plástica, que é área de estocagem de caixa limpa e área de lavagem de caixas, tá? Se você colocar no seu processo que é caixa plástica, você tem necessariamente que ter esses 2 ambientes, porque vai ser questionado também. E outra questão disso que você falou, da gente ter essa sensação, né, que o projeto é avaliado pela metade, eu estou criando o hábito de, sempre que chega algum processo, eu já releio tudo, mesmo que o fiscal não tenha falado. Passou um caminhão aqui agora. Eu já releio tudo, mesmo que o fiscal não tenha citado nada, se eu reli ali, vi alguma coisa, eu já corrijo também, que é para não ter problema futuro. Isso é um hábito muito bom que eu te aconselho também, viu, Nai? Sempre dê uma olhada em tudo de novo aí, só para ter uma certeza disso aí. Uma outra coisa que eu queria falar um pouco aqui, gente, aproveitando, eu vou falar um pouco aqui, Carmen, é sobre a questão da maturação em produtos embalados, tá? Nós temos uma nova legislação agora que permite a maturação dos queijos já embalados. Não precisa mais maturar fora da embalagem como a vida inteira foi, né? O que implica isso aí? Uma coisa importante. Um questionamento, mas funciona? Como que, primeira coisa, como que deve ser? A maturação é um processo, né? O queijo ainda está em processo de fabricação. Então, maturar embalado não quer dizer que você pode pegar esse queijo e deixar na câmara de estocagem por um período, por exemplo, queijo prato lá de 25 dias. Isso não é maturação. A maturação ela tem que respeitar a temperatura de maturação, mesmo o queijo estando embalado. Então, é só para esclarecer, hoje pode-se maturar queijo embalado, desde que seja em câmara, dentro da temperatura de maturação. Isso aí facilitou muito. A gente tem um projeto que a gente está executando aqui agora, de 200 ml de leite,
que todos os produtos, todos os queijos maturados vão ser embalados, vão ser maturados e embalados. Então, sim, facilitou muito a vida do laticínio. Só que vem um outro ponto que eu vou colocar com relação à questão de produção. A maturação embalado, ela funciona muito bem para queijos que não precisam de formação de casca. Um exemplo, queijo prato. Maturação de queijo que precisa de ter formação de casca, que é o caso do parmesão, por exemplo, não funciona bem. Entendeu? Vai maturar? Vai, mas não vai ter o mesmo sabor, não vai ter o mesmo, o produto não vai ser o mesmo. Isso tudo é muito importante, quem for executar um projeto, ter clareza nisso. Esse tipo de informação. Aqui a Nai deixou, a fiscal não deixou maturar parmesão embalado. Deixou claro no parecer. Nai, só que, sim, pela legislação pode sim, tá? É permitido. Ó, inclusive, é permitido ser maturado em embalagem secundária também. Só você tem um ofício. Eu ia falar isso agora. Tem um ofício do Ministério da Agricultura, se você quiser, a gente até te manda, entra em contato com a Camila, que a gente manda esse ofício para você, eu tenho ele aqui. Que o fiscal, ele deixa claro que o queijo pode ser maturado até em embalagem secundária. Ou seja, se você quiser colocar o queijo em embalagem primária, colocar na caixa de papelão e levar para a câmara de maturação, desde que atenda a temperatura certa de maturação, ele pode ficar perfeitamente. Então, assim, isso que você está falando, eu vou aproveitar o link aqui do que você está falando, é o seguinte, a gente tem um embasamento de legislação e a gente tem que seguir ele. E é muito importante a gente ter clareza sobre isso, sabe? Então, assim, esse questionamento, sabe o que eu te recomendo, Nath? Você fala assim, ó, você falou comigo que o parmesão não pode ser maturado em embalagem, eu queria saber qual a legislação que fala sobre isso, só para mim ter entendimento do assunto e tal, né? Porque fiscal a gente tem que ter um relacionamento muito bom com eles. Eu acho que sempre é bom ter um relacionamento. Então, assim, pede aí, falar, eu queria saber qual a legislação, só para me aprofundar um pouco mais no assunto, para eu ficar sabendo e tal. Porque não tem. A legislação que a gente tem é essa que eu estou te falando, que é sim permitido maturar embalado. Wilson, e outra dica também que eu vou dar, né? Não sei como que você reenvia o seu processo corrigido, mas se não for dessa forma, te dou essa dica aí para você poder, se for razoável para você, aplique. Aqui, sempre que chega algum parecer desfavorável para mim, eu pego aquele parecer, copio, eu faço um ofício separado, respondendo a cada um dos questionamentos do fiscal. E eu reenvio o processo com esse ofício respondido, né? Algumas pessoas colocam isso no último item do MTSE, mas eu gosto também de fazer esse ofício separado. E eu respondo cada um dos itens. É uma opção também para, quando você for reenviar o processo, no item que ela falou isso, você, né, coloca a pergunta, ou esse questionamento e fala... informamos que tomei base da legislação tal, do ofício tal, para poder... Isso é a melhor coisa. Se você já faz, ótimo. E aí é uma opção muito boa também. Você já coloca, olha, informamos que foi escrito dessa forma, com base no ofício tal, da norma tal, número tal, tal, tal. Sempre muito respeitoso, né, Wilson? De forma muito amigável, respeitosa mesmo, porque... Eu costumo até colocar o seguinte... venho esclarecer ao respeitado órgão. Sim, coloca assim. Sim. O mais respeitoso possível. Justamente. Mas, assim, Nai, a gente tem que questionar, sabe? A gente tem que questionar, eu acho que tudo. Eu vou citar uma situação que aconteceu. A gente tem muitos anos de mercado e a gente tem várias situações para contar aqui. E é um caso que eu conto em algumas lives com o Éder. É o seguinte, a gente só para você ter uma base, como que é importante a gente ter um conhecimento de legislação e sim a gente, às vezes, questionar o fiscal sobre isso. Eu tenho um caso de um cliente nosso que ele teve a produção de queijo Minas padrão dele interditado. O fiscal coletou uma amostra para análise e o queijo, ele foi, na época, o queijo Minas padrão ele não tinha um regulamento técnico dele. Ele era caracterizado como queijo de média umidade. Então, a gente seguia esse regulamento de queijo de média umidade.
E aí o fiscal pegou uma amostra de queijo, mandou para o laboratório e o queijo deu sim dentro do padrão de queijo de média umidade. Só que o fiscal ele teve um entendimento de que o queijo era o queijo de baixa umidade. Aí ele foi lá no laticínio, interditou o laticínio, lavrou um auto de infração por fraude econômica. Isso foi muito simples da gente defender. Né? A gente fez uma defesa, a gente tinha um prazo de 10 dias para defender, a gente fez uma defesa simplesmente esclarecendo que a legislação que o fiscal se embasou não era a legislação do queijo em si, que o queijo era caracterizado com queijo de média umidade. No nosso caso aqui, esses ofícios vão aqui para Belo Horizonte, que é a nossa região, a nossa coordenadoria geral. E quando o ofício chegou em Belo Horizonte, foi emitido parecer para desinterdição imediata. Então, sim, o fiscal teve que parar o que ele estava fazendo aí lá no laticínio, desinterditar o laticínio. Aí eu te falo o seguinte, imagina se não tivesse um questionamento, se a gente não fosse embasado, se a gente não tivesse conhecimento sobre isso. Sim. Né? E o fiscal, o dono do laticínio, ele estava desesperado, achando que ele tinha realmente feito alguma coisa de errado. Eu falei, não tem nada de errado, não. Isso aí é interpretação que não foi de maneira correta. Então, sim, eu acho que é ser humano, a gente está passivo a ele, e então a gente se depara com esse tipo de situação a todo momento. Agora, de mesmo, a gente está com que é um caso específico, onde a fiscal quer que feche uma área que a gente não vê necessidade nenhuma de fechar e não tem legislação para isso. Né, Camila? Exatamente. Ele citou exatamente esse exemplo, Wilson. É uma área de lavagem de caixas que não faz sentido. A lavagem das caixas são feitas por máquina, então é circuito fechado. A caixa entra na máquina e já sai lá na sala de estocagem de caixa limpa. A fiscal quer que feche essa área. E não há um embasamento na legislação para que essa área seja fechada. Então, assim, é algo que a gente não vai brigar com o fiscal, né? A gente só vai, né, explicar que é algo que não tem baseio em legislação. não tem porquê, não tem muito sentido ali. Porque o produto, a base, né, foi falar que o produto que está em expedição poderia ter contato com essa caixa suja. O problema disso é que o produto que está em expedição, ele está embalado, do mesmo jeito que vai estar no supermercado, por exemplo, né? E da mesma forma que não tem como você controlar o supermercado, você não tem como controlar o produto que está sendo expedido. O que eu falo é que se for levar em consideração isso, a gente teria que colocar uma barreira sanitária para entrar no supermercado, teria que exatamente, todo mundo de touca. Isolar toda a área que trabalha com venda de queijo. Mas assim, interpretação, nesse caso específico, como a gente viu que não tinha necessidade de bater de frente, a gente acabou adequando junto com o cliente, falou, vamos respeitar isso aí. Entendeu? Porque isso aí eu acho que é o mínimo, não precisa de bater de frente. Mas, por exemplo, nesse caso do parmesão que você está citando aí, Onay, é importante sim, eu acho, que pedir um esclarecimento e tentar passar, porque faz toda a diferença no processamento. Apesar de que, uma coisa que eu falei aqui agora, o queijo parmesão, ele sem dúvida, você consegue um sabor muito melhor para maturação sem embalagem, tá? Então, sim, tem essa questão, porque é um queijo que precisa de formação de casca. Então, você vai conseguir maturar ele embalado? Vai, mas não é recomendado por questões de sabor mesmo, de qualidade de produto. Ô, Wilson, é uma coisa que você pode até conversar com seu cliente, né, Wilson? Explicar para ele essa questão, falar assim, olha, é permitido, isso pode ser feito. Se você preferir, eu vou seguir com esse questionamento, mas a qualidade do queijo não é a mesma. Então, assim, é lícito, mas talvez não convenha. Então, assim, acho que o ideal é conversar com o cliente e ver o que pesa mais para ele, né, Wilson? Sim. E uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte, é um queijo de maturação lenta. Você precisa de pelo menos 6 meses para maturar um queijo parmesão. Então, assim, já que vai ter essa maturação tão lenta, você vai ter que fazer um investimento, que é um investimento muito alto, você manter um queijo 6 meses numa câmara fria. De toda forma, como o CIF hoje ele é bem incisivo nessa questão da maturação do parmesão, porque antigamente, pessoal, eu falo que antigamente não tinha queijo parmesão quase, né? Algumas empresas faziam, a maioria não fazia. Ela rotulava como parmesão, mas o queijo ali era tropical.
Ela não Não maturava tem nem esse. tropical. Nesse caso era tropical, porque eles não maturavam nem 15 Nem dias. maturar. Era queijo branco. E vendia como parmesão, já vi isso demais. Só que hoje o Ministério está pegando pesado com relação a isso. Porque acaba que também descredibiliza um pouco o queijo, porque pensa comigo uma empresa que respeita o tempo de maturação e uma empresa que não respeita o tempo de maturação. Quem Sim. respeita o tempo de maturação tem um desprendimento de um capital muito grande envolvido lá, enquanto o outro não, o outro está vendendo com o mesmo nome e ele não tá respeitando o processo do queijo. É como se ele está fazendo um tipo de fraude. Então, já que, diante disso tudo que eu estou falando aqui agora, que o Ministério ele exige que seja feito esse controle em autocontrole, eu acho que o ideal mesmo é maturar ele em prateleira, não seria embalado. Mas cada caso é um caso, depende de cada situação, pode ser sim embalado, maturado embalado. Não é isso, Concordo Camila? Eu acho que é totalmente. isso. É isso aí, não tem nem o que acrescentar. Essa questão do parmesão, né, Wilson? Eu acho que ainda mais porque tem esse dilema, né? Se vai poder ter novo produtor de parmesão, se vai continuar só quem tem processo. Eles estão pegando mais no pé dessa questão do parmesão, né? Pegando no pé que eu falo, questão de ficar mais em cima, dar uma olhada Isso. mais detalhada quanto a isso. Então, assim, quem já tem esse registro de parmesão, é bom manter aí da melhor forma para não perder, porque a gente não sabe se a pessoa vai conseguir ter esse registro de novo. Então é bom tomar cuidado. Ô, Nai, mas manda pra gente aqui, vamos trocar uma ideia aqui, vamos te ajudar aí no que você precisar. Se tiver nosso alcance aqui, a gente está à disposição, vamos trocar umas Isso informações aí. e manda para Camila, pode mandar no direct aí do projeto, que se depender da gente, pode contar aqui com a gente, beleza? Camila, eu acho que foi isso, né? Isso mesmo. Eu acho Sim, que por hoje é só. por Quando que a hoje gente é está de só. volta? Espero que a gente tenha conseguido, né, Wilson, passar um conhecimento que eu tenho certeza que é muito relevante, que é algo que eu sofri muito, algumas dessas questões que nós citamos, alguns problemas que a gente tinha aqui, que hoje a gente não tem mais, porque a gente conseguiu sanar esse tipo de problema. Então, espero que a gente tenha conseguido fazer vocês projetarem com mais segurança, fazendo esses projetos com mais segurança. Se tiver ficado alguma outra dúvida, né, Wilson, algum outro motivo de indeferimento que vocês queiram comentar, essa live vai ficar salva. Então, pode deixar lá nos comentários da postagem, pode mandar no direct também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu prometo, eu respondo todo mundo, estou super aberta, que nem o Wilson falou, a gente está aqui super disponível para ajudar mesmo, para agregar. Então, a gente está aqui para isso, a nossa função é essa. Então, usufruam disso, né? A gente está aqui, pode ligar, mandar mensagem, chat, o que vocês preferirem, a gente está disponível aqui. É isso aí. Olá, então eu espero seu contato aí. Ela falou que concorda aqui, mas é a situação do latim, é o que eu falei. Realmente, eu sei que tem casos e casos, eu estou citando, generalizando aqui, mas eu sei que tem casos que realmente, se for embalado, maturar embalado, é muito mais negócio. Então, isso aí, sem dúvida, cada caso é um caso mesmo. Mas beleza, aguardo seu contato aí. Pessoal, é o que a Camila falou. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá? A gente tem né, o nosso Instagram de projetos, Instagram de produto, que é sensacional, onde a gente faz lives também periódicas falando sobre produtos. A gente tem podcast, né, que sai aí a cada 15 dias. A gente tem YouTube também, que tem muito conteúdo. No nosso site, a gente está com uma plataforma de treinamentos, tá? Online, né, no nosso site. Então já tem um treinamento lá para queijo mussarela, quem tiver interesse. Ele chama Classe A da Mussarela, esse treinamento, é um treinamento sensacional. Ele é online, ele fica disponível para a pessoa assistir quando ela quiser e quantas vezes ela quiser. E é um treinamento que a gente já teve resultados fantásticos com ele aí. Pessoal que adquiriu, pessoal que adquiriu esse treinamento deu feedback para a gente que teve muito resultado. Tem uma fábrica em questão que a gente sempre coloca nas nossas redes sociais aí, que a menina dona da fábrica, ela estava em situação muito difícil depois que ela adquiriu o nosso curso. Ela fala que ela viu uma luz no fim do túnel, porque ela saiu de um queijo que estava trabalhando aí com 12 litros por quilo para 9,5.
uma diferença considerável, beleza? Isso aí está disponível lá no nosso site, é só entrar, qualquer dúvida que tiver, é só mandar um e-mail, um WhatsApp ou um direct para a gente, que a gente também está à disposição. Então é isso. Sim, logo também, né, Wilson, nosso treinamento sobre projeto, faça projetos com segurança, vai estar disponível, então crie muita expectativa, porque assim, tá incrível, a gente está preparando muita coisa, e eu tenho certeza que assim, vai ser de muito valor para todo mundo que está nessa área, e vai dar uma luz também para vocês. É isso aí. Boa noite e até a próxima, Camila. Até a próxima. Muito obrigada, viu, Wilson? Fica com Deus aí. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau.